Nesse vídeo eu vou mostrar para você um defeito que acontece com qualquer aparelho, mas hoje especificamente eu vou mostrar no Samsung Virus Doctor. E esse defeito é quando a serpentina da evaporadora fica toda congelada, fica bloqueada e o aparelho não vai funcionar corretamente. E como é que isso acontece? Quando o sensor da temperatura ambiente percebe que a temperatura foi atingida de acordo com o que você ou o cliente selecionou no controle remoto, ele vai cortar o sinal que indica que é para deixar o compressor funcionando. Só que não. Ele vai cortar o sinal e o compressor vai continuar funcionando. Isso acontece por conta de um problema no relé que faz a ligação entre a placa da evaporadora e o compressor. E aí quando você também precisa desligar o aparelho desliga a evaporadora e a condensadora continua funcionando, fazendo com que haja circulação do fluido refrigerante, o gás. O relé é uma peça como essa daqui. Eu tenho algumas outras placas para você ter uma ideia de que todas elas funcionam com o mesmo procedimento, embora o formato de cada uma seja diferente, mas tem um relé de contato ali e esse relé pode apresentar esse problema. E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então fica aqui comigo até o final, que tem muita informação bacana para você hoje. E no final eu vou deixar uma técnica que é uma resposta a um amigo aqui do canal Boas Práticas Ar-Condicionado. E para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Santos, trabalho com isso há mais ou menos uns 12 anos. E para mim é um prazer trazer conhecimento para você aqui, até porque a maioria das coisas que eu aprendi foi buscando conhecimento aqui no YouTube. Então já deixa aí o seu like para ajudar aqui o canal. E fica comigo até o final, porque eu te garanto que é melhor do que me ouvir cantando e tocando violão. Então bora pro conteúdo. Estou com essa placa aqui, ó. Vocês podem ter, eu vou comparar com outro modelo diferente, né? E vou mostrar para vocês aqui o relé. Nessa placa, o relé está aqui. Vou tentar chegar mais próximo aí. Nesta placa, o relé já fui passear. Nessa placa aqui, o relé ficaria aqui, ó, mas ele já foi removido por algum motivo, provavelmente algum teste. Essa outra placa aqui, que é daquela Springer, o relé está aqui. E o objeto do vídeo de hoje, que é a placa da evaporadora Samsung Virus Doctor. Eu tenho duas aqui, inclusive, essas duas placas aqui, um relézinho, outro relézinho aqui. E eu vou mostrar para vocês o procedimento de substituição desse relé e também vou levar você para dentro do relé. Então continua aí. Para realizar esse procedimento aqui, você vai precisar de um ferro de solda. Esse aqui é de 30 watts de potência. Você vai precisar de um sugador de solda. Estou usando essa espátula aqui. Eu vou utilizar também uma pasta de solda para facilitar o derretimento da solda lá na placa. Eu vou precisar de solda, estanho. Vou precisar da placa, obviamente, e de um relé, que é o relé que eu vou usar para fazer a substituição aí. Também vou precisar do auxílio de um multímetro e eu vou mostrar para vocês uma experiência aqui antes, para vocês terem uma noção melhor de como funciona o relé de contato do compressor. Então, uma explicação rápida aqui. Aqui na placa a gente tem um microprocessador, gerencia todas as funções da placa, inclusive as respostas com relação à temperatura, hora de ligar o compressor, hora de desligar o compressor, velocidade do ventilador, tudo isso é gerenciado aqui. O seu relé, o relé da placa, ele recebe um sinal que não vem direto aqui do microprocessador, ele vai passar pelo optoacoplador e nesse optoacoplador está chegando também um sinal de tensão de 12 volts para fazer o acionamento do relé. Não é o microprocessador que envia o sinal diretamente para o relé. Se você tem a curiosidade de ver como é que é um relé por dentro, ele é essa peça aqui. Deixa eu tentar aproximar aqui o máximo possível para você ver. Ele é essa peça aqui, tá vendo? Aqui dentro nós temos os contatos, na verdade o contato único que faz a ligação desse polo aqui, que vai estar alimentado com uma das fases, e esse outro polo ele vai levar o sinal direto para o compressor. Para acontecer a ligação desse polo com esse polo, o terminal metálico aqui dentro precisa se conectar
com o outro. Tudo isso é acionado através dessa bobina, que funciona com 12 volts. Essa bobina aqui já está danificada. Eu até gostaria de mostrar para vocês melhor com essa bobina aqui. Ela está danificada e ela é ligada por aqui diretamente na placa. Se você for observar aqui embaixo da placa, onde está o relé, a distância maior entre os terminais é onde vai estar a fase, né, que vai ser ligada desse polo para esse e passada por esse terminal aqui direto para o compressor. E a distância menor aqui entre esses polos é essa bobina que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Então eu vou fazer um teste aqui na bancada com uma fonte de alimentação de 12 volts para simular como é que acontece. Você talvez já tenha ouvido o relé sendo acionado na sua evaporadora. Você vai escutar um estalo e é isso que eu vou simular diretamente para você aqui. Continuando aqui, porque depois não vou conseguir exibir ao mesmo tempo a fonte e o teste, então eu vou ligar a fonte aqui. Eu já deixei selecionado aqui 12 volts e ele vai trabalhar aqui com uma corrente aproximada de 0,6 ampere. Tudo isso é só para você ter uma noção de como o relé funciona. Eu vou testar esse relé aqui. Eu vou fazer 2 testes nele. Um com ele desligado, para vocês terem uma noção, e depois eu vou alimentar com 12 volts aqui nesses 2 terminais, para vocês ouvirem inclusive o estalo. Então meu multímetro aqui está na escala de continuidade. Você consegue ouvir aí o bip. Como eu falei, esses 2 lados aqui são os lados onde fica a tensão. Então, quando eu conectar aqui, ele não pode apresentar continuidade. Se ele apresentar continuidade, é que o relé está colado. Então, olha aí. E ali no multímetro ele vai dar um sinal de infinito, resistência infinita, ou seja, circuito aberto. Agora, a outra fase do teste, que eu vou mostrar para vocês, é alimentando aqui com os 12 volts. Então, agora eu vou alimentar aqui para vocês perceberem, com 12 volts, que o relé vai ser acionado. Então escuta aí também o barulho do contato fechando, olha. Viram? Fechou o contato, abriu o contato. Fechou o contato, abriu o contato. Então agora aqui tem que apresentar continuidade. Estão vendo? Com 12 volts. Percebe? Quando ele é alimentado, então esse contato aqui é fechado. O problema é quando você tem esse contato fechado, independentemente do sinal que chega do microprocessador. E aí quando você também precisa desligar o aparelho desliga a evaporadora e a condensadora continua funcionando, fazendo com que haja circulação do fluido refrigerante, o gás R22, R410, isso nos modelos de aparelho on-off. O inverter já funciona um pouco diferente com relação a isso. E aí começa a congelar tudo, começa a dar goteira e isso aí é um prejuízo, porque pode inclusive vir a danificar o seu compressor. Então eu vou mostrar para vocês agora aqui, vou deixar aqui na tela a pergunta de um amigo aqui do canal, que assim como eu também teve a sua fase aí de início de carreira, pegou um problema parecido com esse e gostaria de aprimorar alguma técnica. Eu não sou técnico em eletrônica, eu estudo eletrônica ainda, devo me formar como técnico em breve, mas eu tenho um pouquinho de prática e gostaria de compartilhar essa prática com vocês, que isso pode ajudar. Conforme eu falei antes, o relé, quando a gente for fazer o teste na escala de continuidade, ele não pode apresentar continuidade aqui direto. Às vezes, ele funcionou, apresentou esse defeito, você tem que ir lá desligar o disjuntor para evitar maiores danos.
E aí, enquanto você está fazendo a retirada da placa, está desmontando a placa, pode acontecer do relé descolar, né? Os terminais, eles estavam assim, eles vão abrir, né, o contato. Pode acontecer do relé descolar. Se você não tiver um relé no momento e precisa, é uma emergência, você pode vir e dar umas pancadinhas nele aqui, que muito provavelmente ele vai descolar, mas nada é garantido que esse relé permaneça funcionando por muito tempo. Ele pode voltar a colar esses dois terminais e apresentar o problema novamente. Então a recomendação é desligar o disjuntor. Se você tiver algum cliente que esteja passando por isso, você pode passar essa informação para o cliente para desligar o disjuntor até o momento em que você vai chegar no local para fazer a sua intervenção para resolver o problema. Então, voltando aí, vou fazer um improviso aqui. Eu vou pegar um pouco de pasta de solda, isso aqui é para facilitar o derretimento da solda, o derretimento do estanho, e também ajuda a proteger outros componentes próximos, de modo, às vezes, até evitar de derreter algum outro ponto de solda. Passo um pouquinho de pasta de solda aqui. Pode ser que eu também precise passar um pouco mais da própria solda, do próprio estanho, para facilitar aqui o derretimento. Já vou deixar o sugador de solda preparado. Deixo ele preparado aqui. E vamos com ferro de solda. Se você não tiver muita prática e tiver com algum aparelho de algum cliente para você resolver, eu aconselho você antes pegar alguma placa usada, né, sem utilidade, para você fazer uns testes, você fazer um treinamento, né, da sua solda. Eu vou limpar a ponta do ferro de solda aqui com uma bucha vegetal, está levemente umedecida. Então vou começar o derretimento aqui desse primeiro terminal. Você aproxima. Eu vou acelerar um pouco a imagem aqui, que às vezes a solda demora a derreter e a gente pode precisar até do auxílio de um pouco mais de estanho. Então, passo um pouquinho mais de solda ali para facilitar o derretimento. Depois que a solda começou a derreter, lembrando de que o seu ferro não precisa ser muito mais do que 30 watts, vem aqui e suga essa solda com o sugador e joga fora. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Vou ter que usar um pouquinho mais de solda aqui até derreter tudo. Tá bem? Taca ali o calor. Aproxima o sugador. Talvez você precise fazer isso várias vezes até limpar bem aqui o local. Cuidado para não furar a placa. Isso aqui é um material plástico, então não vai derreter com muita facilidade. Um pouquinho mais de calor, tentar limpar bem aqui. O procedimento vai ser o mesmo para os outros terminais, tá bom? Então eu vou pular essa parte aqui. Tá vendo aí? Vai limpando. Vou dar uma pausa no vídeo aqui e já volto. Quando você aplica um pouco mais de solda aqui, a própria solda nova, que ela está mais fácil de derreter, ela ajuda a derreter a solda que está no local. Algumas outras placas de outros fabricantes, elas são um pouquinho mais fáceis para você derreter e remover essa solda aqui. Essa placa da Samsung, ela tem um pouquinho mais de material metálico aqui, envolvendo o terminal. Então acaba demorando mais um pouquinho, mas aí com paciência você vai conseguindo, tendo todo o cuidado aqui para não derreter. A ilha, né, que é o ponto aqui onde está o terminal, isso aqui é chamado de ilha. Pronto, removi aqui o quarto terminal. Agora vamos aqui soltar. Eu vou usar o auxílio
de uma chavinha de fenda. Poderia até usar aquela espátula que eu tinha mostrado para vocês lá, mas acho que a chave de fenda é um pouco mais firme. Então, de repente, pode ter algum terminal aqui. Esse terminal aqui, por exemplo, ele está um pouco mais justo aqui. Então, vamos derreter mais em volta. Como eu falei, um pouquinho de paciência e o relé já vai soltar. Então, chegando aqui, estou retirando o relé. O último terminal ainda está agarrado. Vou fazer mais uma pressãozinha aqui e um pouquinho mais de calor. E o relé vai soltar. Prontinho. O relé está fora do lugar. Certo? Depois que o relé, você retirou todo o relé, vamos fazer uma limpeza aqui em volta, né, até para poder ter espaço, colocar o novo relé e os terminais. Ó, esse terminal aqui, por exemplo, ele está entupido de solda. Aqui. Então vamos tirar essa solda daqui, colocando um pouco mais de solda. Derreteu, sugador, limpou. Certo? Tem que ficar dessa forma aqui. Bacana? Outra coisa. Agora a gente vai pegar um outro relé qualquer aqui que esteja com o terminal mais limpo para poder soldar aqui no lugar. Observem que são fabricantes diferentes. A corrente desse relé aqui é de 25 amperes, que é o que ele suporta nesses terminais aqui, que são os terminais de potência. E o ideal é você substituir por um outro relé com a mesma capacidade de corrente. Esse daqui é de 20 amperes. E eu não tenho outro aqui. Eu até tenho um relé novo, mas eu vou usar esse aqui mesmo só para poder firmar aí a técnica que a gente está mostrando aqui. Olha o outro lado como é que é. Então encaixa-se o relé. Se encaixar do lado certo ajuda, né? Encaixou o relé. E aí eu vou novamente facilitar o procedimento aqui com a pasta de solda. Um pouquinho de pasta de solda aqui. Isso aqui vai lambuzar mesmo. Um pouquinho de pasta de solda aqui. Beleza. Depois que colocou no lugar, a parte mais fácil é refazer a solda. Virou a placa de cabeça para baixo. Aproximou o ferro. Um pontinho de solda. Não tenha muita pena, mas tenha cuidado de fazer com que ela fique uniforme. Vou colocar mais um pouco aqui para ficar uniforme. Não precisa ficar muito tempo. A solda ela adere com facilidade e com a pasta de solda melhor ainda. Percebeu que ficou bem uniforme? Pode afastar o ferro de solda. Mesma coisa nesse terminal. Esse aqui é um tipo de serviço básico de eletrônica e eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas informações, porque isso aqui para mim é um caminho sem volta. É um trabalho que eu gosto muito de fazer e você também pode acabar gostando quando começar a fazer e ser feliz fazendo isso aqui. Então, prontinho, terminais soldados, o relé está no lugar, firme, certo? E agora é só fazer a montagem lá na evaporadora. Lembrando que isso aqui é uma placa de uma evaporadora Samsung Virus Doctor, sistema de partida on-off, liga e desliga, de 12.000 BTUs, tá bom? Só que essa placa aqui é uma placa de teste, que eu trouxe para a bancada aqui para fazer os meus estudos e também para produzir alguma coisa que possa realmente ajudar a
cada um de vocês, beleza? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo outro vídeo sobre o mesmo defeito apresentado em outro fabricante e lá eu mostro também como você fazer a troca desse relé. Te agradeço pela atenção até aqui, muito obrigado de coração. Esse foi o vídeo de hoje. Não deixa de ler a descrição desse vídeo aqui que tem bastante informação lá também para complementar o conteúdo que eu entreguei para vocês aqui hoje, tá bom? Deixo para vocês aquele abraço e valeu!